Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia, para mais uma edição do podcast do Tchê. Hoje é uma edição especial porque estamos começando uma série chamada Teologia e Ciência. Essa série ela foi planejada durante alguns meses atrás com o intuito, o objetivo de trazer assuntos e pautas, roteiros que mencionem como é que a teologia ela se relaciona com a ciência. Então, esse é o primeiro episódio da nossa série e contamos com o nosso convidado muito especial, que é o professor Adalto Lourenço. O professor Adalto Lourenço ele é formado em Física pela Bob Jones University. Ele também tem mestrado em Física pela Clemson University, em Carolina do Sul. E ele também trabalha palestrando, ensinando acerca de design inteligente, criacionismo, o dilúvio e os fósseis. E para o bate-papo de hoje, nós vamos conversar sobre design inteligente, tá certo? Então, após a vinheta, Dr. Adalto Lourenço, vamos conversar sobre esse assunto importantíssimo e esclarecedor por demais. Uma das pautas que eu acredito que a igreja precisa conhecer um pouco mais, tá bom? Mas antes de irmos para o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu joinha, de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder o nosso conteúdo, tá certo? Então até daqui a pouco. Professor Adalto Lourenço, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao Teologia, para mais uma edição do podcast do Tchê, para falarmos sobre o design inteligente. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por ter aceitado nos abençoar e o meu desejo como anfitrião é que o nosso tempo seja abençoador, tanto para nós como para aqueles que vão nos assistir. Então seja muito bem-vindo. Olha, eu quem agradeço pela oportunidade, estou muito feliz de poder participar e vamos ver quais são as coisas boas que a gente vai poder aprender aí. Massa, joia. Professor Adalto, fale um pouco para nós antes de irmos para o nosso roteiro, para o nosso papo, como é que Deus tem lhe usado para o avanço do reino, onde o senhor está? Legal, eu atualmente estou morando aqui nos Estados Unidos, eu moro na Carolina do Sul e a minha função principal aqui tem sido estabelecer na verdade é um laboratório para uma empresa bem grande, uma empresa multinacional, é um laboratório de alguns milhões de dólares, um negócio bem legal. E numa área que é uma área espetacular, que é a área de espectrometria. Literalmente, o que a gente faz no laboratório é muito parecido com aquilo que o James Webb, o telescópio espacial James Webb faz. Então, existe uma certa similaridade, a gente até olha um pouquinho o que o James Webb está fazendo, dá uma olhadinha aqui. Então, esse é o meu lado profissional. Tá? O outro lado é a continuidade com respeito ao criacionismo, ao design inteligente, a gente continuar passando essa ideia, passando a informação, para que as pessoas saibam que existe uma outra posição, existem outras posições científicas que mostram que o universo e a vida foram criados e que eles não teriam surgido espontaneamente. Então a gente continua com essas duas vertentes aí. Perfeito. O professor tem vindo para o Brasil constantemente, dar palestra, como é que tem sido a sua agenda? Porque eu me lembro que alguns anos atrás o senhor estava na Fiel, em algumas conferências falando sobre o criacionismo. Como é que está a sua agenda de vinda para o Brasil e palestras sobre o assunto, professor? Olha, como eu estou agora, eu fui contratado por essa empresa para desenvolver esse laboratório, eu estou literalmente preso a ela, estarei preso a ela por um período de tempo, que está relacionado até preparar o laboratório, que já está praticamente montado. Agora é a parte de treinar, é a parte de desenvolver a coisa toda, que ainda vai mais 1 ano e meio, 2 anos provavelmente. Então, durante esse tempo, as minhas idas ao Brasil estão bem limitadas, porque eu brinco com o pessoal dizendo o seguinte: quando eu estava aí no Brasil fazendo pesquisa, eu era cabeça de lagartixa, agora eu sou rabo de jacaré, então não tem muito que a gente possa fazer, ou seja, cada vez que eu saio tem que pedir permissão para todo o escalão que está acima de mim, e etc e coisa e tal. Então as minhas idas ao Brasil estão bem mais reduzidas, mas por outro lado eu continuo fazendo a parte do live streaming, as lives,
escrevendo, colocando coisa na internet, no Instagram e por aí. A gente continua bem ativo. Perfeito. E falando sobre o nosso assunto, sobre o tema que propomos aqui, sobre o design inteligente, o senhor acha que ele ainda, por mais que tenhamos falado que há bastante conteúdo sobre o assunto, o senhor acha que ainda é importante falarmos sobre isso? E o senhor acha que ainda tem cristãos que não sabem muito bem sobre esse conceito? Sim. Na verdade, poucas pessoas conhecem bem o que é o design inteligente. Tem havido aí no Brasil, por parte de alguns grupos, colocar a ideia do design inteligente como pseudociência. Ou pessoas que, na verdade, não são cientistas. É gente que está querendo, assim, desprovar o evolucionismo, o que não é verdade também. O design inteligente tem sido, assim, muito atacado por pessoas que não conhecem e falam coisas absurdas, por exemplo, dizendo que o design inteligente é criacionismo disfarçado, não tem nada a ver com isso. Que o design inteligente é uma proposta de tentar derrubar a teoria da evolução, não é essa a proposta. Que o design inteligente literalmente é uma proposta religiosa com uma camada científica por fora, que também não tem nada a ver. Então existe assim uma falta de conhecimento muito grande sobre o que é o design inteligente, tanto da parte do pessoal da igreja, que eu já vi muitos pastores criticando o design inteligente, dizendo que o pessoal pessoas cristãos que estão no design inteligente estão querendo tirar Deus da criação. E também não é nada disso. Então há uma necessidade de esclarecer bem o que é o design inteligente, quais são as suas propostas, as suas ramificações e dar uma visão bem clara do que é essa proposta científica. Perfeito. Assim. O senhor já pode explicar para nós, então, o que é o design inteligente? Há cerca de mais ou menos uns 20 anos atrás, um grupo de cientistas se reuniu aqui nos Estados Unidos, lá na Califórnia, porque eles perceberam que havia uma certa disparidade, uma incompatibilidade entre a evidência científica, o que estava sendo descoberto, e certas posições relacionadas com a teoria da evolução, porque muitos deles estavam associados ao evolucionismo. E foi dessa reunião e dessa conversa, de trocas de informação, que eles perceberam que essa incompatibilidade era real. Daí o que fazer com isso? E praticamente toda a evidência que eles estavam vendo apontava para a origem da vida, a origem de toda essa complexidade que nós vemos na vida, apontava para uma fonte inteligente, e não para processos aleatórios ou processos puramente assim, sem conhecido como o design inteligente. Perfeito. O senhor mencionou em algumas palavras antes sobre alguns que dizem que o design inteligente ele é como se fosse o criacionismo disfarçado, né? Qual é a diferença, então, entre o design inteligente e o criacionismo? Tá legal. Essa é uma pergunta muito boa. O criacionismo científico, só rapidamente, tem 3 tipos de criacionismos, né? Tem o criacionismo científico, o religioso e o bíblico. O criacionismo científico, ele demonstra que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida e nem a complexidade que neles existe. Então esse é o criacionismo científico. O criacionismo religioso é aquele que procura explicar por que um determinado Deus trouxe o universo à existência. Então ele dá uma explicação. E o criacionismo bíblico, ele é descritivo, é Deus dizendo o que ele fez nos 6 dias da criação. Perfeito. Então isso é o criacionismo. Então vou pegar o criacionismo científico e comparar com o design inteligente. O criacionismo científico, ele está apenas preocupado com as leis da natureza e os processos naturais. O que isso faz e o que isso não tem condição de fazer. E baseado nos processos naturais, processo natural você pensa como, por exemplo, transpiração, fertilização, chuva, arco-íris, essas coisas todas por aí. Leis da natureza, você tem gravidade e a lista vai, só para encurtar um pouquinho, mas para dar uma ideia. Tá? Então a gente tem as leis da natureza e os processos naturais. O criacionismo científico, ele diz que o universo e a vida não teria sido resultado desses processos naturais e dessas leis da natureza. Já o design inteligente, ele procura mostrar que
os sinais de inteligência por meio de design, por meio de planejamento, são resultantes de uma fonte inteligente e não de processos naturais, não de leis da natureza. Os dois são muito parecidos, mas o criacionismo científico, ele não está preocupado se existem sinais de inteligência ou não. Isso não faz parte do básico. Já o design inteligente, sim. Se esses sinais que nós vemos, se esse design que nós encontramos na natureza, se ele for proposital ou se ele é apenas resultado de processos naturais aleatórios e coisas desse jeito. Então essa é a diferença dos dois. Só para fechar o ponto, sim. Geralmente todo criacionista ele também aceita na íntegra o design inteligente. Mas nem todo aquele que aceita o design inteligente aceita o criacionismo científico na íntegra. E por que essa diferença de concordância, se a gente pode dizer? Não seria tanto concordância, seria mais de foco. O pessoal do design inteligente, o foco principal é mostrar design, que o design foi intencional. Já o criacionismo, o escopo vai além disso, é um pouco maior do que isso. Além do design, a gente mostra que o que existe por aí, por exemplo, uma estrela. Talvez você não vai encontrar design numa estrela, mas a gente consegue mostrar que numa estrela não existe processos naturais e leis da natureza, não teriam trazido a estrela à existência. Perfeito. Então é só uma questão de propósito, não é? E somos bons amigos, trabalhamos juntos, tanto é que eu faço parte do TI no Brasil, mas também sou criacionista e assim por diante. Sim, perfeito. E quais são os principais, então, os argumentos basilares que são o alicerce que fundamenta o design inteligente, professor? Olha, o design inteligente está basicamente fundamentado na ideia de complexidade. Tá? Deixa eu dar o conceito geral e daí eu explico que tipo de complexidade. Por favor. Vamos pegar, por exemplo, o relógio. Tá? Vou pegar o meu relógio aqui. Ó. O meu relógio, a função dele principal, desse relógio aqui, é marcar horas. Tá? No entanto, existe uma quantidade imensa de pecinhas lá dentro que elas não estão nem aí com as horas. Agora, o resultado de todas essas pecinhas colocadas da forma certa, na sequência certa, com a função certa, produz um resultado final que é o de marcar horas. Uma pecinha fora do lugar ou numa posição errada faria com que ou o relógio não funcionasse ou que ele marcasse horas de uma maneira errada. Então aí nós estamos falando de complexidade. Ou seja, é algo complexo? Sim. Tem uma sequência, tem várias coisas dentro do contexto? Tem. Então, no caso do design inteligente, a gente procura trabalhar com aquilo que é chamado de complexidade irredutível. O que seria uma complexidade irredutível? O melhor exemplo que a gente tem, e é o que nós mais usamos, é o exemplo de uma ratoeira. Tá? Uma ratoeira, você tem a plataforma, tá? Você tem aquele martelinho, que é o que pega o rato, Sim. Tem a mola, tem um sisteminha ali que se o ratinho pisa, ele desarma o negócio todo, então tem uma quantidade de elementos. Se um elemento não estiver presente, a ratoeira não funciona. Não funciona. Isso é o que nós chamamos de complexidade irredutível. E é isso que nós encontramos na natureza. Se você tirar uma pecinha do negócio, o sistema todo entra em colapso. Ele para de funcionar. Então essa complexidade irredutível é que a gente procura trabalhar com ela mostrando, olha, se você tirar isso daqui, o sistema para de funcionar. Mas tem um segundo tipo de complexidade que a gente trabalha também, tem a complexidade irredutível, e tem uma outra que está relacionada com o propósito daquilo, que é o que eu acabei de falar do relógio. Sim. Tá? O relógio tem as duas. A complexidade final, que é mostrar o porquê, e tem uma outra complexidade que são de todas as suas pequenas pecinhas colocadas de tal forma, de tal maneira, que tudo faz com que o resultado final aconteça. Se uma dessas pecinhas for tirada, o relógio para de funcionar. Ou seja, ele perdeu a sua função principal. Então, essas são as duas principais áreas de complexidade. Uma delas é mostrar o resultado final, e a outra é mostrar essa pequena parcela, que é a complexidade redutível. Se o negocinho não estiver presente, o sistema todo para ou entra em colapso. Perfeito. É como se fosse uma engrenagem que precisa das suas peças
para que as coisas funcionem, todas elas andando de forma ordenada, coordenada, uma dependendo da outra para poder funcionar. É mais ou menos isso. Essa é a ideia. Se uma delas, no caso da complexidade irredutível, se uma delas não tiver presente, o sistema literalmente, praticamente não funciona. Perfeito. E, professor, agora falando um pouco mais a questão científica, né? O design inteligente, ele pode ser verificável cientificamente? Ele pode, não somente pode, como é. Essa é a razão principal da crítica que as pessoas fazem, porque se nós ficássemos só com blá, 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 só conversa, seria uma coisa. Mas a gente tem condição de pegar e mostrar, por exemplo, vamos pegar o genoma humano. Você pega o genoma humano, tem mais de 3 bilhões de letrinhas, assim, na ordem certinha. Se você pegar duas letrinhas, pega um A e um T, tá? Uma adenina e uma timina. Se você pegar e inverter, fica a timina e a adenina, só inverteu, isso daí no cromossomo, no lugar certinho, lá sabe o que vai acontecer? Em vez de você ter uma célula no seu corpo, tá? Uma célula vermelha perfeita, você tem anemia falciforme. É uma inversão só. Em vez de ser um A e um T, inverteu. É um T e um A. Tá? Seria mais ou menos assim, a gente, para entender, o pessoal que talvez tenha ficado um pouquinho confuso, pega 4 letrinhas, A, M, O, R. Já percebeu? Amor. Inverte isso daí. Fica o quê? Roma. Tá? São duas coisas totalmente diferentes. É exatamente essa complexidade que a gente vê, inclusive no sistema humano, no genoma humano, que mostra que isso aí não pode ser fruto do acaso. Esse genoma é um software. Ele teve que ter uma fonte inteligente. O menor erro faria com que ele parasse de funcionar. Perfeito. E por que que há tanta, eu não sei se a palavra certa é controvérsia ou debate na academia de não, os cientistas aí no campo científico de não aderirem ou de não propor o design inteligente para as escolas, para as universidades, para ser propagado de fato, se é verificável? Olha, a razão principal disso é que, no fundo, a teoria da evolução ela virou um dogma. E ela tem sido defendida com unhas e dentes e não cientificamente. Então, quando encontramos alguma coisa que seja um problema sério com a teoria da evolução, tanto na parte biológica quanto um pouco mais ampla, como é no caso do universo, de repente o negócio vira um caos. O pessoal já se arma com unhas e dentes. Não precisa fazer isso, nós estamos tratando de teorias. Nós queremos saber se a teoria funciona ou não. Então vamos testá-la. Se acharmos coisas que são contra a teoria, o que nós deveríamos fazer? Tentar preservar a teoria ou pesquisar para ver se realmente isso que é contra a teoria está derrubando a teoria. Percebe? É isso que não tem acontecido. Deixa eu dar um exemplo prático. O telescópio James Webb, que foi lançado no dia 25 de dezembro agora de 2021, ele entrou em funcionamento agora em julho de 2022. As primeiras imagens que nos foram mandadas foram inclusive feito análises de elementos químicos em galáxias que estão a 13,1, teriam existido, entre aspas, a 13,1 bilhões de anos atrás. Tá? O problema é que isso estava tão perto do Big Bang, segundo o modelo Big Bang, que não teria dado tempo para as estrelas dessas galáxias terem produzido elementos químicos que foram encontrados lá. Os elementos químicos estão lá. Não tem como discutir isso. Eles estão. Por exemplo, literalmente 700 milhões de anos depois do Big Bang, de acordo com a teoria da evolução, não deveriam haver elementos químicos metálicos em grande quantidade. Mas eles estão lá. Então, o que tem sido feito? De repente, aquilo que foi o principal do James Webb para trabalhar, para fazer, parou de funcionar. Ele falou, peraí, gastam-se bilhões de dólares para colocar um negócio lá, para olhar no início do universo e a parte mais importante para de funcionar? Será que parou de funcionar ou os resultados não estavam vindo do jeito que o pessoal queria? Então, quebrou o equipamento. Não quebrou. Eles estão dizendo que eles estão arrumando. Teve uma pane, mas eles já estão consertando. Rapaz. Mas só a informação primeira que veio, nas 2 primeiras semanas, detonou com o Big Bang. Ou seja, o Big Bang fala, não poderia ter isso lá.
Tá lá. Só para ter uma ideia rapidinho, só para finalizar a ideia então, Sim. a impressão que o James Webb está nos dando é que o universo foi trazido à existência pronto, completo, complexo, perfeitamente funcional. Perfeito. E doutor, como é que esses cientistas, eles que são contrários ao design inteligente, como é que eles se comportam quando algo dá errado da parte deles, algo que eles tentam provar, que eles tentam verificar e não dá certo? Como é que eles se comportam? Qual é a atitude deles em ver, rapaz, não está dando certo isso aqui mesmo? Será que dá para ponderar a outra área? O que eles fazem? Geralmente, isso é o que eu tenho visto ao longo desses quase 30 anos acompanhando esse negócio todo. Geralmente o que é dito é o seguinte: nós não temos o quadro completo. Então, quando nós tivermos o quadro completo, a gente vai poder falar com mais precisão a respeito disso, daquilo, etc, coisa e tal. O problema não é que não temos o quadro completo. É aquilo que nós já temos, mostra que o quadro não é aquilo que tem sido pintado. Exato. Não é aquilo que eles acham que é. Isso é algo totalmente diferente. Tá? E na sua experiência desses 30 anos trabalhando com esses homens e sendo contrário à posição deles, o senhor tem visto algum tipo de como é que eu posso dizer, deles alguns abrirem mão daquilo que acham, reconstruir no seu pensamento, na sua mente, uma outra maneira de ver, ou começam a simpatizar com design inteligente, com criacionismo? O que o senhor tem visto aí nesses seus longos anos de trabalho? Olha, eu já vi muitas pessoas, assim como eu, porque eu também fui evolucionista por muito tempo, tinha um posicionamento muito fechado nessa área, assim, brigava com unhas e dentes por não conhecer todo o contexto, tá, ao outro lado. Muitos desses, que, como eu, também saíram, deixaram o evolucionismo, o naturalismo, o Big Bang e tudo mais, e agora fazem parte desse pessoal que está engrossando essa fileira de criacionistas, de design inteligente e tudo mais. Então tem havido uma mudança. Aqui nos Estados Unidos, eu não sei agora quanto está, eu não chequei, mas há cerca de um ano mais ou menos atrás, haviam mais de 1000 dos grandes cientistas do mundo todo, inclusive ganhadores de prêmio Nobel, pessoas que receberam prêmio Nobel, dizendo que, no mínimo, a teoria da evolução teria que ser questionada. No mínimo. Não é nem assim, estão sendo bem brandos, não vão refutar, mas pelo menos questionar a gente teria que começar a ver. Interessante. Tá? E o número tem crescido. É um negócio assim impressionante. Sabe por quê? Porque não é uma proposta religiosa, é uma proposta científica. Você testa, tem como você pegar e olhar certos fatores. Deixa eu dar um exemplo rapidinho do que eu estou falando. Tá? O século XX trouxe algo muito interessante à existência, que foi o que nós chamamos de computador. O computador tem duas partes. Uma parte é o hardware, aquela parte que você pega, tá? Que você compra, leva para casa e tudo mais, e a outra é o software. Você fala, mas o software também eu pego e levo para casa. Não, você leva o meio onde o software está colocado. Que o software você coloca num DVD, daí você coloca no seu computador, daí você põe no pendrive e tudo mais. Você tirou um pedaço do DVD e colocou dentro do computador? Não. Você tirou um pedaço do computador e colocou dentro do pendrive? Não. No fundo você está colocando o quê? Informação. Então essas duas áreas são áreas fascinantes, porque por muitos anos o naturalismo propôs a mostrar, sem sucesso, como o hardware teria aparecido espontaneamente. Eles nunca trabalharam com software. Qual a origem do software? Ou seja, da informação genética codificada, por exemplo. Tá? Então isso daí é que tem causado um grande mal-estar assim, e no fundo o que eles não querem é debater o assunto. Então é mais fácil dizer que nós somos um grupo de pessoas que nós não somos capacitados, nós não somos cientistas, nós estamos querendo colocar Deus no meio da sala de aula de ciências e a lista vai. E é interessante isso que o senhor falou das pessoas acharem que a gente quer colocar Deus em tudo e por isso que não colocam nas escolas em matéria de ciência. Há alguns anos atrás, quando eu estava no seminário, houve um fórum de cosmovisão. E teve um doutor que estava falando sobre o design inteligente e tal, e ele falou que o design inteligente não entra nas escolas e nem nos livros porque o MEC e as instituições não consideram como
como ciência, mas é uma teoria apenas, e por ser uma teoria que naquela época eles diziam que não era tão verificável, que não podia adentrar nos livros, não poderia entrar nas escolas, não poderia ser ensinado abertamente, publicamente. O senhor quer comentar alguma coisa sobre isso? Claro. Antes do seu comentário, eu queria que o senhor completasse dizendo como é que os pais poderiam ajudar os seus filhos, já que eles não têm isso na escola, a perceberem e a entenderem o design inteligente. Tá. Vamos começar primeiro falando um pouquinho dessa dinâmica que ocorre, por exemplo, com o MEC e outras instituições. O problema principal é que a teoria da evolução é a teoria com menos evidência científica que nós conhecemos na história. Então, se for por questão de evidência científica, o evolucionismo não deveria ser ensinado de forma nenhuma. O problema é que o evolucionismo ele é ensinado, só para chegar no design inteligente, ele é ensinado pelo seguinte: passou-se a impressão de que qualquer mudança que ocorra num organismo vivo seja evolução. Hoje, com os genomas bem estabelecidos, nós sabemos que qualquer mudança só é possível, ou só seria possível, se já estivesse pré-codificada na informação genética. Se não estiver codificado, ela não irá acontecer. Totalmente contrário à teoria da evolução. A teoria da evolução diz, não, mas o meio vai fazer com que... O meio não faz nada. Tá? O que o meio pode fazer, o que o meio pode fazer é ativar ou não a informação genética que já existe. Não consegue produzir aquilo que não existe. Tá? Então a teoria da evolução é uma teoria assim, sem evidência nenhuma. Por exemplo, cite um único elo de transição entre peixes e anfíbios. Um fóssil que tenha sido encontrado que não seja nem peixe nem anfíbio. Cite um único fóssil que tenha sido encontrado que não seja nem anfíbio nem réptil. Não existe. Não existe um único elo intermediário conhecido. E nós temos cerca de aproximadamente 1 milhão de fósseis diferentes. Nenhum deles mostra aquilo que a evolução propõe. Rapaz, se a evolução foi o que aconteceu, deveriam ter toneladas e toneladas do que não deu certo. A gente não tem um único exemplo. Nós temos fósseis de peixes, temos fósseis de anfíbios, fósseis de répteis, fósseis de mamíferos, fósseis de aves. Percebe? Então, se for por uma questão de evidência científica, a teoria do design inteligente tem muito mais evidência, porque a gente mostra de uma forma, por exemplo, na parte dos genomas. O professor Dr. Marcus Eberlin, ele escreveu um livro excelente chamado Antevidência. Tá? Nesse livro ele cita uma quantidade imensa de exemplos de informação genética pré-codificada, já está no genoma do animal, da planta, para que quando houver necessidade ele seja expresso. Cara, a evolução não funciona desse jeito. Isso é sinal de inteligência, já estava lá caso precise. Entende? Você chega um dia, você vê umas nuvenzinhas lá no céu, você põe o guarda-chuva no seu carro e vai trabalhar. Se choveu, você pega o guarda-chuva e está de boa. Tá? Agora, você não vai criar um guarda-chuva no meio do caminho só porque tem nuvem no chão, no céu. Perfeito. Percebe a diferença? Então, quando nós tratamos nesse aspecto de design inteligente, o design inteligente possui uma quantidade imensa de evidências mostrando que houve por trás de tudo isso que nós temos uma fonte inteligente. Ele não diz que é Deus, o Deus da Bíblia, só diz isso é sinal de inteligência, requer uma fonte inteligente. Só para explicar um pouquinho melhor, eu falo a respeito dos pais. Pensa o seguinte, se você estiver andando um dia, vai fazer uma caminhada aí, está lá num campo, você encontra uma pedra no campo. Você pergunta o seguinte, há quanto tempo essa pedra estaria aqui? É uma pergunta lógica, e se você falasse, talvez desde sempre, sei lá, está morto tempão aí, seria uma boa resposta, certo? Mas e se você estivesse andando no mesmo campo, um outro dia você chega lá e você encontra um relógio, e você perguntasse, desde quando esse relógio está aqui? Se você respondesse, sei lá, desde sempre, faria sentido? Não. Mas os dois são objetos físicos, porque um faz sentido você dar a resposta e o outro não. É porque um contém informação, o outro não. Percebe? Então o design inteligente trabalha com isso. E é bem legal porque eu só estou dando exemplos práticos, assim, para você ter uma noção, tem uma quantidade de vertentes aí que dá para a gente trabalhar. Quando nós falamos daí com os pais, tá? É muito importante
para os pais, principalmente os pais que são cristãos, tá? Não chegar e ficar dando aquela resposta assim, que é uma resposta muito... deixa eu ser bem cauteloso no que eu vou falar. Ok. Uma resposta que diminui a beleza do cristianismo. A resposta é a seguinte: é pela fé. Não, eu sei que é pela fé. Tem muita coisa que é pela fé, mas tem outras que não. Jesus, quando foi perguntado a respeito, é lícito pagar imposto para César? Jesus não pede uma moedinha e pergunta: de quem é essa esfinge aqui? De quem é esse desenho? É de César. Qual a resposta que Jesus dá? Dá para César o que é de César, dá para Deus o que é de Deus. Certo? Será que Jesus não sabia que tudo é de Deus? Tudo pertence a Deus? Mas Jesus estava dizendo: tem coisas que eu quero que você dê para César. Da mesma maneira, tem coisas que Deus quer que a gente dê para a ciência. Isso aqui a ciência vai tomar conta. Mas tem outras coisas que a ciência não vai fazer, porque ela é limitada. Percebe? Então, para os pais, é muito importante que os pais aprendam a levar os filhos a pensar, a também ter respostas para si mesmos. Porque eu sei, é muito cômodo chegar e falar assim: é pela fé. Por quê? Porque eu não preciso estudar nada. Exato. Entende? Agora, se eu tiver que estudar, eu posso mostrar certas coisas com uma certa diferença. Deixa-me dar um exemplo vindo da própria Bíblia. A gente conseguiria provar que o céu e o inferno existem cientificamente? Cientificamente? Não. Não tem como provar que o céu existe, que o inferno existe. Por exemplo, no inferno, qual a entropia do inferno? Entende? A entropia é catastrófica, sei lá, esse tipo de coisa. Qual a temperatura no inferno? Não tem como provar isso. Mas olha que coisa interessante. A Bíblia fala de certas cadeias de montanha, como as cadeias do Ararat. Elas existem? Sim. Então a Bíblia faz uma menção de um lugar específico que a gente tem condição de ir e testar. A Bíblia fala de cidades, fala de impérios, fala de reinos, fala de acidentes geográficos. Você tem condição de ir lá e testar. Ou seja, em tudo aquilo que a Bíblia fala no aspecto físico e que é testável, ela está correta. Por que naquilo que ela fala que não é testável, ela estaria errada? Percebe? A probabilidade dela estar errada é mínima. Porque em tudo aquilo que ela fala que é testável, ela está correta. Naquilo que ela fala e não é testável, provavelmente ela estará correta também. Não faria sentido se não fosse. Correto. Mas é por isso que muitos pais chegam assim: o inferno existe? Claro que existe. E o filho fala: pai, o senhor já foi lá para ver se realmente existe? O céu existe? A senhora já foi lá para ver se existe? Percebe? Mas se os pais souberem a desenvolver esse tipo de raciocínio, nesse exemplo que eu estou dando de céu e inferno, você vai estudar a respeito dos locais bíblicos. Eles existiram? Você encontra no mapa? Sim, está lá. Se naquilo que é testável a Bíblia está correta, por que naquilo que não é testável ela estaria errada? É esse tipo de raciocínio que a gente precisa levar em conta. Vou pegar mais um, só para entender a ideia do raciocínio. A Bíblia fala de um dilúvio. Tá? Existem cerca de 200 relatos, entre outras civilizações espalhadas pela Terra, que também falam de um dilúvio. Ou seja, elas falam que um dos antepassados havia salvo os animais num grande barco por causa de uma grande inundação causada pela ira dos deuses ou de um deus. Então, quando nós olhamos isso, a pergunta que nós temos que fazer cientificamente, que é o que levaria os nossos filhos a pensar, seria o seguinte: qual a probabilidade de 200 culturas terem inventado exatamente a mesma história? Percebe? Ou seja, vamos olhar do lado negativo. Será que foi mentira mesmo? Ou seja, qual a probabilidade de 250 culturas que não tiveram contato uma com as outras terem criado exatamente a mesma história mentirosa? É óbvio que isso daí não é possível. É possível, não. Percebe? Então, esse é o aspecto que os pais precisam levar os filhos a pensar. Não só os pais, mas eu diria inclusive os professores de escola dominical, os nossos líderes nas igrejas. Não dá bandeja de prato pronto para a garotada, não. Faz lá pescar o peixinho para ver ter o sabor de pescar. Perfeito, Entende? perfeito, professor. Isso e até leva a minha próxima pergunta, porque o assunto é tão importante, particularmente eu entendo como importante, tanto para as crianças, né, para os pais poderem capacitar os seus filhos que estão indo para a escola e recebendo coisas que não são verdade sobre ciência, sobre biologia e sobre a criação.
Mas também a gente precisa pensar também nos cristãos que estão na igreja e às vezes não conseguem argumentar de forma como temos falado aqui, de maneira a pensar e a debater e argumentar, não só com a fé. Eu acredito nisso porque é fé. E eu até tive uma conversa com o Dr. Ricardo, num dos nossos episódios, que às vezes os cristãos eles passam vergonha por não saberem argumentar cientificamente ou até mesmo academicamente sobre certos assuntos e por isso perdem. Então, o que os cristãos deveriam fazer para se munir de argumentos que sejam fortes e que complementem a sua fé? Um ponto muito importante que eu vejo que é dentro do cristianismo, falando de aspecto geral dos cristãos, é que muitas vezes muitos cristãos olham para a Bíblia da maneira como eu vou descrever. Quer ver? Vamos lá para o livro de Gênesis. Se você for colocar a igreja hoje no livro de Gênesis, como é que funcionaria? Adão iria pregar, a Eva iria cantar e os animais iriam tirar oferta. E acabou a igreja, é só isso que a gente sabe fazer. Ou seja, as pessoas não conseguem ver que existem 3 livros que Deus escreveu. Um deles é a Bíblia, que é o livro das suas palavras. O outro é o livro das suas obras, que é a natureza. E tem mais um que é o livro da sua imagem, que é a pessoa do Senhor Jesus, Jesus Cristo. Tá? Então são 3 livros. 2 deles, tanto o livro da imagem de Deus, que é Jesus, quanto o livro das palavras de Deus, a Bíblia, você encontra praticamente no mesmo livro, tá? Que é a Bíblia. Mas existe um segundo livro que Deus colocou para a gente poder ler e aprender com ele. Porque a natureza, ela é a expressão de quem Deus é. Por exemplo, eu jamais saberia o que significa ser eterno se Deus não tivesse criado o tempo. Tendo criado o tempo, agora eu sei o que significa ser eterno. Mas sem a criação do tempo eu não saberia. Então toda a natureza foi criada para mostrar o caráter de Deus, a pessoa dele. Eu inclusive cito, uma das áreas que eu mais cito é que o Deus da Bíblia é 3 em 1, é a característica do Deus da Bíblia. E a natureza é 3 em 1. Quando você olha, por exemplo, o tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. O espaço, altura, largura, profundidade, 3 em 1. A base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Quando você pega os prótons e os nêutrons, 3 quarks em cada um. Quando você estuda os estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quando você vai para a música, melodia, harmonia, ritmo. Quando você pega as cores que aparecem no seu aparelho celular, são 3, é o azul, o vermelho e o verde, só essas 3. Na área da impressão, é o cian, o amarelo e o magenta. O pessoal coloca o preto, mas o preto não é necessário, só com as 3 você faz o preto. Você percebe? Então você tem 3 em 1 todo lugar que você olhar. Até as camadas da nossa pele são 3 camadinhas. Então, para onde você olhar, você vai ver 3 em 1. Ou seja, esse conhecimento, que é o conhecimento que vem da natureza, é um conhecimento que Deus quer que os seus filhos tenham. Então, o aprendizado de física, química, etc., coisa e tal, deveria fazer parte do conversar, do bate-papo dos cristãos. E ninguém precisaria ser doutor, não sei do que. Não, isso aí deveria ser normal, porque isso é natureza. Deixa eu citar um exemplo prático muito bonito. Quem daqui já não pegou um congestionamento daqueles de quase se pedir para Deus te levar? Entende? Fala, Senhor, me leva, porque é melhor do que continuar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já viu congestionamento em boca de formigueiro? O que as formigas fazem diferente da gente? Por que não existe, de forma nenhuma, congestionamento na boca de formigueiro? Percebe? Então Deus quer que a gente estude a natureza. Ele quer que a gente aprenda com a natureza. Isso é parte dele. Porque ele criou, porque isso aí é solução para os nossos problemas. É por isso que a gente vai estudar a natureza. E isso daí, à medida que nós estudamos a natureza, nós acabamos dando glórias a Deus. Por exemplo, qual foi a última vez na sua vida que você ouviu um irmão levantando lá e falar, Senhor, eu quero te bendizer pelos 118 elementos químicos da tabela periódica que o Senhor escreveu. Que coisa espetacular. Senhor Deus, a gente pega o hidrogênio que explode, mistura com a água, com o oxigênio, que é um comburente, e o negócio vai ficar pegando fogo para sempre. A gente coloca os dois juntos e apaga o fogo. Onde já se viu isso? Que ideia absurda é essa que o senhor teve? Percebe?
Ou seja, nós não vemos Deus mais sendo glorificado pelas obras das suas mãos. E a Bíblia está recheada de exemplos disso. Sabe, os salmos falam isso, que a gente vai falar de uma geração para outra dos grandes feitos do Senhor, das grandes obras do Senhor. Que grandes obras? Ah, o Senhor salvou fulano, o Senhor... Sim, essas são grandes obras, eu não tenho dúvida disso. Mas isso daí não é o todo. Então, como cristãos, nós devemos estar preparados para falar também do livro das obras de Deus, e não somente do livro das palavras de Deus. Que, por sinal, as pessoas conhecem bem pouco. Eles são capazes de falar dos 11 jogadores da seleção, tá, os que vão estar em campos, mas não são capazes de dar o nome dos 11 apóstolos, sem Judas, obviamente, sabe? Contar todos eles e dizer quem for, o que cada um foi ou fez, ou seja lá o que for, a característica de cada um. É verdade. Então, o que nos falta realmente é um conhecimento mais amplo, que Deus quer que nós tenhamos. Eu pergunto por onde eu tenho andado o seguinte: onde na Bíblia está dito que Deus é engrandecido através da nossa ignorância? Não tem nenhum lugar. Deus não é engrandecido pela ignorância do seu povo. Nunca foi e nunca será. Daí a necessidade de ter um povo sábio. Tanto é que no Velho Testamento, o povo que recebeu a lei de Deus, a maneira como Deus expressou foi o seguinte: quando vocês chegarem diante de outras nações, as pessoas vão falar assim: que povo é esse? Que sabedoria é essa em criar leis tão justas como essas? Percebe? Imagina se os cristãos fossem conhecidos como aqueles que fazem coisas espetaculares. E eles fazem. Só para você ter uma ideia, mais de 90% de todos aqueles que receberam prêmio Nobel são de posicionamento cristão. Só que isso a mídia não fala. A gente não acha essa informação. Então, se a igreja não disseminar esse tipo de informação, quem o fará? Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, nós somos os que dão sabor e os que são luz, ou seja, que orientam no caminho a ser seguido. Agora, quando a igreja perde essa capacidade de ser sal e ser luz, o que sobra? Nada. Pode ter sermão bonito, pode ter atividade, sei lá, de auxílio às multidões espetaculares, mas não sobrou nada. Então, a necessidade do cristão hoje é dele estar atualizado. Eu estou dando uma aula na escola dominical, na igreja aqui, e a pergunta que eu fiz foi a seguinte: o que o James Webb, o telescópio espacial James Webb, tem a ver com a minha fé hoje, em 2022? Se você não souber essa conexão, a gente tem alguma coisa errada aí. Por que Deus, tudo aquilo que Deus faz é bom? Ele faz por amor da sua igreja. Inclusive colocar um telescópio bilionário como esse no espaço. Para quê? É por amor à sua igreja. É por amor àqueles que são seus. Ele não colocou lá para os ímpios tomarem conta, para eles curtirem, falar: olha que legal que nós fizemos. Não. É para que o povo de Deus tenha material para olhar e falar assim: olha o que esse negócio está fazendo. E aí entra um aspecto, que é um aspecto fundamental que todo cristão deveria saber e fazer, que é o seguinte: eu não estou colocando ciência e Bíblia juntos, tentando mostrar que ou a Bíblia comprova a ciência, dá o aval para a ciência, ou que a ciência comprova a Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, ao examinarmos o que a ciência tem descoberto, o que é evidência científica, e examinarmos o que a Bíblia fala, interpretando corretamente, explicando o que o texto nos diz, nós vamos ver que os dois falam exatamente a mesma coisa. Dá um exemplo. Gênesis capítulo 1, verso 2 diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então havia água na origem, no início do universo, moléculas de água. Você, em 2011, um dos nossos mais possantes telescópios descobriu o que logo no início do universo? Moléculas de água. Tanto é que na publicação científica diz que esta é mais uma evidência do quão pervasivo é água na origem do universo. Eu já li isso em algum lugar. Agora a ciência provou que a Bíblia está certa. A ciência não tem condição de fazer isso. Agora a Bíblia está dando aval para a ciência. Não, a Bíblia também não foi feita para isso. O que está acontecendo é que tanto a ciência devidamente estabelecida quanto a Bíblia corretamente interpretada estão falando exatamente a mesma coisa. Perfeito, muito bom. É isso que os cristãos precisam aprender a fazer. Muito bom, professor. Antes de eu perguntar essa questão aqui, que eu achei
fabuloso a sua resposta quando... e eu tirei, na verdade, dessa entrevista que o senhor teve com o Dr. Marcus Eberlin, sobre o que Carl Sagan falou sobre a Terra, né? Mas antes de eu ir para ela, eu gostaria de perguntar para o senhor. O senhor acha que, ainda nessa questão dos cristãos com ciência e fé, o senhor acha que eles não estudam ou não buscam saber mais sobre essas questões científicas do universo, da natureza, como o senhor acabou de falar, por preguiça, por preconceito, por ser complexo demais, às vezes, de se entender? Ao que se dá essa, e eu digo assim, esse afastamento desse tipo de conhecimento? Olha, todas elas e mais algumas. Essa é a resposta, seria a resposta. Por exemplo, tem muitas pessoas que não estudam por pura preguiça mesmo. Entende? Prefere chegar em casa, assistir o Jornal Nacional, fazer alguma coisa lá. A biblioteca é composta de 3 livros e todos eles são de colorir, entende? Não tem nada lá para ler, estudar e coisa assim. Outros já olham para isso como se não tivesse importância. Não, isso é coisa assim, política, religião e futebol a gente não discute por aqui. Não, a Bíblia discute os 3. E a Bíblia vai além disso, a Bíblia fala de tudo isso, diz que isso deve ser parte da discussão do cristão, tá? Então, o que acontece é que normalmente os cristãos, eles se envolvem com um certo posicionamento ideológico e ali eles ficam. Geralmente isso vem por questão da liderança da igreja. Ou a liderança, ou os professores de escola dominical, eles não dão ênfase nisso. Por exemplo, a igreja brasileira hoje é uma igreja muito fraca. Ela é muito fraca porque se você voltar 20, 30 anos atrás, o que aconteceu lá foi assim, uma escola dominical fraca. Então a gente dava aquelas revistinhas com aquelas historinhas, com aquelas perguntinhas que ou seja, não levava a lugar nenhum. Hoje nós temos o quê? Uma igreja fraca? Não, hoje nós temos ateus fortes. Muitos dos ateus que eu encontrei no Brasil ao longo de todos esses anos vieram das igrejas. Estavam nas igrejas, foram alunos de escola dominical, só que como é que Noé colocou toda a bicharada na arca? Foi pela fé, assim que nós precisamos. Não, foi pela porta, e a gente vai mostrar como é que foi pela porta. Entende? Quantos animais entraram, cabiam dentro da arca? Percebe? Isso daí causou uma fraqueza intelectual na igreja muito grande. O desejo de não querer estudar. Deixa eu dar um exemplo, me permita tomar um exemplo pessoal. Por favor. Eu fiz uma reforma num apartamento e havia uma área lá do apartamento, eu pedi para a pessoa que estava fazendo a reforma, falei, isso aqui eu quero que seja uma biblioteca. Daí a pessoa olhou para mim e falou assim, professor Adalto, isso é muito espaço para uma biblioteca. Eu falei, eu não contei quantos livros eu tenho. Sabe? Só da minha área de física, matemática, química, astronomia, são cerca de quase 900 volumes. Da família são mais 1.500. Ou seja, eu tenho aproximadamente 2.600 livros para colocar num lugar pequenininho como aquele que ela achou que era grande. Tanto é que eu tenho prateleira, aí sim, tem livro... Bom, deixa para lá. Percebe? Qual foi a última vez que você deu de presente para alguém um livro e a pessoa não se sentiu ofendida? Tem muito tempo. Não é? Percebe? Não é mais assim característica nossa. Vamos começar, vamos ter uma biblioteca. Por exemplo, aqui em casa tem uma bibliotecazinha que são dos meus netos. E a gente está fazendo a biblioteca crescer. É a biblioteca Legal. De livros deles. Sabe como começa? São os pais sendo um exemplo para os filhos. Agora, se os pais não leem, vocês vão querer que seus filhos leiam. Isso não vai acontecer. Tem razão. Se nós não temos respostas que são respostas coerentes para os nossos filhos, por que eles irão crer naquilo que nós cremos? E daí a lista vai. Então, na verdade, o grande problema de tudo isso é essa coletânea de ideias erradas que nós temos a respeito de conhecimento. Perfeito. E Isaías, capítulo 5, se não me falha a memória, 5:13 ou 17, por ali, diz o seguinte, o meu povo vai para cativeiro por falta de conhecimento. Sabe? E é isso que a gente tem visto. Eu moro aqui nos Estados Unidos,
Eu estou vendo esse país indo para cativeiro, ideias absurdas. 2 semanas atrás, um médico disse que um homem tem condição de ficar grávido. Ué, Bárbara. Rapaz, eu falei assim, onde nós chegamos? Isso na televisão. O médico afirmando que um homem pode ficar grávido. Eu falei, ele não tem sistema genético, sistema sexual para ficar grávido. Não tem útero nele, não tem essas coisas. É impossível isso acontecer. Percebe o tamanho da loucura? Rapaz. Mas esse já foi um país cristão que abandonou. Então Deus os entregou a essa disposição mental reprovável. E é isso que nós não queremos que aconteça no Brasil. Perfeito. E é interessante essa colocação que o senhor falou do exemplo. Eu aqui em casa, minha biblioteca é pequena, muito pequena. O meu desejo é de aumentá-la, né? Mas pedindo graça ao Senhor que me dê essa oportunidade. E uma das coisas que a gente fez quando a nossa filha nasceu, eu e minha esposa, logo que ela nasceu, nós compramos livrinhos de plástico para que ela tivesse ali no ambiente dela, quando fosse tomar banho e tal. E hoje é interessante demais, vendo o desenvolvimento dela, no quarto, nós deixamos ela no quarto sozinha, vamos fazer nossas coisas, atividades, e deixamos os livrinhos com ela, os mesmos que compramos há alguns tempos, quando ela nasceu. Hoje ela já tem 1 ano e pouco. Quando nós não escutamos nada, muito silêncio, nós ficamos preocupados. Eu acho que é algo que nos preocupa, acho que todos os pais. E a gente vai pé por pé, e aí nós olhamos assim, ela está encostada num travesseirinho que ela tem, folhando o livro de plástico dela. Nós achando que ela está fazendo algo errado, mas ela está lá folhando, fazendo uma leitura silenciosa. Ou seja, e nós temos livro na nossa mesa quando vamos tomar alguma refeição e nós lemos um capítulo. Nós temos um livro na nossa a cabeceira de cama quando vamos dormir, tentamos ler. Ou seja, de fato, isso que o senhor disse é importante, dar o exemplo para que a geração que vem após nós tenha também as mesmas atividades. A mesma, agora me fugiu a palavra, as mesmas práticas, né? Que de fato nós tenhamos alguma geração que siga os passos dos seus antepassados. Isso é tão importante. Eu comento com as pessoas, não é um negócio difícil. Rapaz, comprar um livro por mês, tá? Não é difícil. Se você comprar um livro por mês, vamos pegar assim um livro novo, que são geralmente os que custam mais caro, tá? Em 1 ano você terá 12 novos livros na sua casa. Conta quantas páginas e quanto de informação cada livro tem ali. Por exemplo, eu escrevi um livro do dilúvio. Para escrever esse livro, eu gastei mais de 15 anos estudando. Tá? Então, quando você compra o livro, você não está comprando papel e tinta. Está comprando 15 anos de uma pessoa que gastou tempo estudando, lendo, fazendo conta, etc. e coisa e tal. Isso você vê com todos os livros. O livro não nasce assim de um dia para outro. Você não joga um monte de letras numa panela e de repente sai um livro formado lá. Isso é evolução, nunca aconteceu. Ou seja, percebe, isso aí é o design inteligente. E se é livro, tem uma inteligência por trás. E literalmente o genoma é um livro, só para ter uma ideia. De qualquer forma, a importância de a gente poder fazer bons investimentos. Sim, com certeza, concordo com o senhor. Bom, doutor, sobre a pergunta sobre o Carl Sagan, né, temos ali, eu assisti algumas palestras suas e eu gostei muito da sua resposta para o doutor Marcos, quando ele perguntou sobre o que o Carl Sagan falou quando foi tirada uma foto e viu a Terra, viu o espaço todo, e ele disse que a Terra era que ele falou que é apenas um ponto azul pálido, né, insignificante no meio de tudo aquilo ali. E eu gostaria de ouvir mais uma vez a sua explicação, a sua resposta, não porque eu quero ouvir repetidamente, mas porque eu quero ouvir mais uma vez, para que eu tenha o prazer de novo de ouvir, e também aqueles que estão nos assistindo possam ouvir também a sua explicação. Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma roupagem diferente, só para ficar bem interessante também. Tá? A ideia central é a mesma, mas a roupagem é um pouquinho diferente. O que nós temos descoberto ao longo desses anos é que a probabilidade de acharmos um outro planeta
e tenha 10% das características que o nosso planeta tem, que tem a capacidade de sustentar vida com essa variedade de vida que a gente vê. Tá? A possibilidade de acharmos um outro planeta igual a esse seria de aproximadamente 1 em 1 quatrilhão. Uau! Isso significa que provavelmente na nossa galáxia não exista um outro planeta que tenha 10% das características que o nosso planeta tem. Peraí, quantas características existem? Daquelas que já foram possíveis ser determinadas, e a gente sabe, inclusive fazendo uma ligeira extrapolação, por exemplo, você precisa de ar. Mas para ter ar precisa ter esses componentes no ar. Para ter esses componentes precisa ter essa pressão, precisa ter essa temperatura. Então tem umas outras ramificações. O número mais ou menos de possibilidades ali, de variáveis perfeitamente balanceadas, chegou a cerca de 2 milhões. Ou seja, para a gente achar um lugar que tivesse 200 mil dessas 2 milhões, a probabilidade seria de 1 em 1 quatrilhão. Tá? O que eu quero dizer com isso é que esse planeta pálido, no meio do nada, tem todas as características de ter sido planejado. Por exemplo, a distância daqui até o Sol é a distância precisa para fazer com que o calor que sai do Sol chegue até aqui não nos queime, tá? Caso estivéssemos muito próximos, ou se estivesse muito distantes, a quantidade de calor não seria suficiente a tal ponto de fazer com que seja um planeta com uma temperatura habitável, ou seja, não seja uma bola de gelo. Tá na posição certinha. Um pouquinho mais perto, isso não aconteceria. 5% mais perto do Sol, isso não aconteceria. 5% mais distante do Sol, isso não aconteceria. Rapaz, que sorte a nossa, né? Tá no lugar certinho. Não somente isso, a rotação do nosso planeta. Ele dá praticamente uma volta em volta do seu eixo em 24 horas. Marte também faz isso. Demora um pouquinho mais de 24 horas para Marte dar uma volta em volta do seu eixo, para a gente um pouquinho menos. No entanto, se a Terra girasse só 10% mais rápido, ou seja, o dia tivesse mais ou menos umas 22 horas, 21 horas e um pouquinho, isso iria produzir tanto vento na nossa atmosfera que o único filme que você iria assistir é aquele O Vento Levou, porque seria um vendaval o negócio, seria furacão o dia inteiro. Isso só 10%. Se ele girasse 10% mais devagar, isso significa que a parte exposta para o Sol ficaria quase 2 horas a mais. Isso significa que a temperatura média durante o dia seria de 60 graus Celsius. Durante a noite, no Equador, a temperatura seria abaixo de 0 graus, porque ficaria muito tempo do lado oposto do Sol. Que coisa, né? Não é impressionante? Eu só dei 2. Agora, tem uma quantidade gigantesca delas. Por exemplo, no Sistema Solar, o planeta Saturno, que é o maior planeta do Sistema Solar, ele funciona como um grande aspirador de pó. Então, muitos asteroides, cometas, meteoros, que teriam condição de ficar caindo por aí, ele suga para ele. Então, cai nele. O interessante é que, se ele tivesse pouquinha coisa mais perto do Sol, ele seria um aspirador de pó para o planeta Vênus. Então quase tudo que teria tendência de cair em Vênus seria arrastado até a órbita dele, devido ao campo gravitacional dele, e cairia nele. O problema é que Vênus não tem vida, então ele não serve como aspirador de pó para Vênus, porque também ele não está no lugar certo. Se ele estivesse um pouco mais distante da órbita que ele está, uma órbita um pouquinho mais distante do Sol, ele serviria como um grande aspirador de pó para o planeta Marte. Só que Marte também não tem vida. A posição onde ele está, ele serve como um grande aspirador de pó para o planeta Terra. Então, muito do que era para cair em cima da gente, ele leva para ele mesmo. A pergunta é, foi por acaso ou foi planejado? Porque quando você pega uma ou outra característica, ainda vai. Mas quando você pega cerca de 200 milhões, 200 mil delas, 200 milhões, 2 milhões, desculpa, 2 milhões delas, daí realmente a gente tem que parar e pensar. Porque seria mais ou menos, o meu relógio, esse relógio aqui, não tem 2 milhões de variáveis. Eu duvido que alguém iria dizer que ele surgiu espontaneamente. Perfeito. O teu carro não tem 2 milhões de variáveis. Ninguém iria dizer que teu carro surgiu ou teria surgido espontaneamente. Você pega um planeta fascinante como o nosso, que tem cerca de 2 milhões de variáveis, você fala, isso é fruto do acaso, isso aconteceu espontaneamente. Percebe? Isso não
faz sentido. É por isso que o que Carl Sagan falou, isso daí é um planeta insignificante, está lá no meio do nada. O problema é que nós não achamos nenhum outro que seja igual. Exato. Ou seja, se alguma coisa acontecer, a gente não tem para onde ir. Ponto final. Perfeito. Não é insignificante, é totalmente significante. Eu dei uma resposta um pouquinho diferente daquela que eu dei lá com o Marcos, aí depois o pessoal pode ir lá e dar uma olhadinha daí completa as duas. Eu disse, é só uma roupagem um pouquinho diferente, mas é muito legal a gente pensar, não é um planeta insignificante. Nunca foi, nunca será. É verdade. Eu achei fabuloso essa fugiu a palavra do aspirador, o planeta Júpiter, que ele suga, né? Eu achei fabuloso quando o senhor falou, rapaz, como é que pode trazer tudo para ele e é como um grande protetor dessas coisas que podem vir, né? Eu achei isso fabuloso, a explicação, e nem todos sabem. Na verdade, a maioria das pessoas sabem sobre isso, né? Porque eu acho que não buscam, não sabem e não procuram ver a perfeição dessa atividade desse outro planeta que nos protege de tudo que pode vir do espaço. E aqui a gente estava falando um pouco em off, professor, sobre o formato da Terra, né? E o senhor acha que o formato da nossa Terra também está dentro do design inteligente? Olha, não somente o formato, como as dimensões dela. Primeiro, a questão da esfericidade da Terra. Isso é muito importante, porque tudo que gira no espaço, e a Terra gira, se não tiver uma esfericidade praticamente perfeita, é igual um pneu de carro que não está balanceado. Você vai andando e vai chacoalhando o dia inteiro, entende? O tempo todo. Mas quando o pneu está balanceado, é uma maravilha, não é? Você anda com o carro, você pode até soltar um pouquinho da direção aqui, que ele vai em linha reta sem nenhum problema. Tá? Esse é o grande marco com a Terra, a forma dela. Por ter uma forma esférica, ela pode girar como ela gira, sem produzir trepidações. Trepidações produziriam terremotos o tempo todo. Sem trepidar, a gente já tem terremoto, imagina trepidando, o que não aconteceria? Entende? Não seria uma questão assim, será que vai ter terremoto? A pergunta é, quando vai ter terremoto? Hoje, em que lugar vai ser? Percebe? Então, a esfericidade da Terra é algo espetacular. Tem um ponto muito importante nisso, que eu tenho dito às pessoas. Quando nós temos terremotos, nós temos também centros de observação de terremotos, que são sismógrafos, que estão espalhados pelo planeta Terra todo. Tá? Então você tem um terremoto aqui, essa onda sísmica, ela se espalha, e ela é detectada pelos outros sismógrafos em volta da Terra. O que esses sismógrafos fazem é mais ou menos a mesma coisa que uma mamãe quando vai lá no hospital para usar o ultrassom para ver o filhinho dentro dela. Ela viu o filho? Não, mas ela usou ondas ultrassom que vão dentro, batem e voltam, e essas ondas que batem e voltam mostram a forma do que está lá dentro. Nós usamos ondas sísmicas para ver o que está dentro da Terra. E obviamente a Terra não poderia ser plana, porque se fosse plana a gente não teria condição de fazer o que a gente faz. Tá, então esse é um exemplo, mais um exemplo da não planicidade da Terra, mas uma Terra esférica. Então a gente mede essas coisas, e por meio disso a gente consegue ver um pouquinho do que tem no interior da Terra. Rapaz, a gente tem descoberto uma coisa espetacular, que assim, teve que ser muito bem planejado, porque tem muito calor dentro da Terra. Tá? Se você não conseguisse segurar esse calor lá dentro, quem morasse na superfície, rapaz, morreria queimado. Tá? Mas o balanço, o equilíbrio é perfeito. Sabe por quê? Porque a gente recebe calor de fora também. Sim. Calor que vem do sol. E tem que haver um equilíbrio entre os dois. Deixa eu dar um exemplo muito bonito, que a gente vê assim de uma forma mais clara aqui no hemisfério norte. Tá? Não é possível fazer isso, mas eu vou dar como um exemplo, uma ilustração. Tá? E a gente sabe que isso funciona pelo calor específico dos dois. Se você pegar, por exemplo, uma garrafa como essa daqui, uma garrafa d'água, e eu pegasse uma outra garrafa como essa, que fosse de CO2, não é possível ter os dois líquidos em temperatura ambiente. CO2 não é líquido em temperatura ambiente, a água é. Mas imagina que fosse, tá? Só para ilustração. Se eu pegasse a minha garrafinha de CO2 e a garrafa de água, colocasse os dois dentro do micro-ondas,
deixasse lá aquecendo até entrar em ebulição, tirasse os dois e colocasse em cima da pia lá na cozinha, qual dos dois esfriaria primeiro? A garrafinha de água ou a garrafinha de CO2? A resposta é simples, a garrafa de água. Por quê? Porque o CO2 segura calor por muito mais tempo. A água não, a água libera bem rapidinho. Tanto é que você pega a sua água, vai fazer um chazinho aí meio quentinho à noite, né? Põe lá no micro-ondas, tira do micro-ondas, põe lá na pia, o telefone liga, você vai lá, tem hora que volta, sua água já está gelada. Não é? Então, a água perde o calor muito rápido, ela libera calor muito rapidamente. Olha que coisa interessante. Aqui na América do Norte, nós estamos entrando no outono. Tá? O que vai acontecer? As árvores estão começando a perder as suas folhas. Ao perder as suas folhas, a maior parte das folhas, a maior parte delas, é feita de carbono. Então esse carbono ele vai para a atmosfera. Tá? Então durante o inverno, aqui no hemisfério norte, a atmosfera fica quase que super saturada de carbono. O que acontece? Não fica tão frio quanto poderia. Tá? Por quê? Porque tem muito CO2 lá na atmosfera, dióxido de carbono e monóxido de carbono. Resultantes do quê? Das folhas das árvores que caíram. Olha só. Tá? Então fica esse negócio. Então o inverno é frio. Por exemplo, hoje foi o primeiro dia mais frio, nós tivemos 0 graus aqui. Tá? Eu cheguei no trabalho hoje de manhã cedo, estava 1,5 grau negativo. Uau. Isso não é inverno ainda, isso aqui é outono. Tá? Mas se não tivesse esse efeito, essa temperatura facilmente poderia ter caído a 5 a 10 graus negativos. Mas já tem carbono na nossa atmosfera. E durante mais algumas semanas, todas as árvores vão perder as suas folhas, então você vai ter uma quantidade imensa de carbono na atmosfera. O inverno vai ser frio, mas não tão frio quanto poderia. Agora, imagina se esse carbono continuasse lá no verão do ano que vem. Rapaz, tem dias aqui onde eu moro que a temperatura chega a 40 graus. Eita. Você já imaginou? No inverno tem dias que ela chega a 20 negativos. E no verão a 40. Tá? Imagina no verão se todo esse carbono estivesse na atmosfera. Bom, o que aconteceria é que a gente ia morrer de calor, né? Só que agora na primavera, de uma forma muito bonita, esse carbono que está na atmosfera vai ser absorvido pelas plantas e vai ser transformado novamente em folhas. Então a Terra faz isso de uma forma muito bonita. Pergunta, você acha que isso foi planejado ou foi por acaso? Ora, não tem como dizer que foi por acaso. Não, uma mente pensante e coerente não vai dizer que foi algo do acaso. Eu acredito. Concordo plenamente contigo. Doutor, para finalizarmos o nosso tempo, quais as suas últimas considerações sobre esse assunto, sobre o design inteligente e como nós podemos ser mais eficazes na propagação dessa teoria? Olha, o ponto principal aí seria literalmente divulgação. O design inteligente tem um site que é o TDI Brasil, tá? Você pode procurar, vou deixar, você entra ali no Google, digita T de tatu, vamos falar o jeito certo, T de teoria, D de design e I de inteligente. TDI Brasil. Pode procurar que tem um site. Tem muita informação ali. Você pode entrar como sócio da sociedade criacionista, não paga nada. Você só coloca o seu nome lá, você vai receber informação, vai ter acesso a coisas. Existe um canal da TDI de TV, praticamente quarta-feira, tem um pouquinho de informação lá. Você pode assistir a programação. Tem muitos artigos que você pode retirar do próprio site, fazer um download. Que legal. Tá? E ler, entender e passar essa informação. Não ser apenas uma pessoa que absorve, mas absorve a informação e reproduz, passa para outros. Isso já seria uma bênção imensa, seria algo espetacular. Falei bênção como um cristão que sou. Porque a gente iria estar passando a verdade para outras pessoas. Entende? Então fica aí meu desafio, dá uma procuradinha a mais, procure conhecer bem a respeito do que é essa teoria do design inteligente. Não é uma teoria religiosa, é uma teoria científica, é uma teoria extremamente válida, é uma teoria extremamente poderosa. Infelizmente, eu vou só terminar dando um pontinho negativo aí, você vai encontrar muita gente no Brasil que eles estão associados a um grupo chamado ABC2, é bem conhecido. Então, a Associação de Brasileiros na Ciência.
cristãos na ciência, por isso C ao quadrado. Tá? Infelizmente, muitos deles são nossos irmãos. Eles têm promovido a ideia de que evolução e Bíblia andam juntos. No entanto, eles não leem a Bíblia como sendo literal. Gênesis, os primeiros capítulos foram mitológicos. Entende? Então não tem nada a ver. Então Gênesis 1, 2 e 3 não tem absolutamente nada a ver. Aquilo lá foi só uma historinha que Moisés contou para um povo que estava entrando no Egito. Mas aquilo não era importante. O importante é o que vem depois. Percebe? Então isso tem criado assim, um problema muito sério. E assim, eu tenho um amor genuíno por esses irmãos, porque eu já estive na pele deles. Eu já fui evolucionista, teísta por muitos anos. Então eu entendo a maneira de raciocinar, eu entendo os argumentos, porque eu acreditava nesses argumentos. E o ponto principal que me fez sair do evolucionismo teísta não foi a questão espiritual. Teve o aspecto espiritual, sem dúvida, mas sabe que a prioridade foi a questão científica. Foi conhecer a ciência que me fez sair desse meio. Então, eu peço assim, as pessoas olhem a verdade. Dá uma olhadinha, estuda a TDI. Procurem conhecer a teoria do design inteligente, ver o que tem nela. Procurem conhecer o criacionismo científico, o que ele mostra. E procurem ler a palavra do nosso Deus de uma forma bem prática e bem simples, ou seja, literal. O que Deus quis dizer com isso? E o meu desafio final, no meio de tudo isso, porque a ciência e muitos cristãos têm passado pelo mesmo problema, sabe qual é? Os cientistas procuram interpretar a evidência e não explicar a evidência. A mesma coisa tem acontecido com muitos cristãos, eles procuram interpretar a Bíblia e não explicar a Bíblia. E esse tem sido um erro fatal para os dois grupos. O que nós precisamos é de boa explicação. O porquê isso é assim. Perfeito. Muito bem, professor. Professor Adalto, obrigado pelo tempo que disponibilizou a nós, por ter nos ensinado, por ter nos abençoado com o seu conhecimento, com a sua experiência, com o assunto, nos ter aberto o horizonte sobre isso, por ter dado o pontapé inicial aqui para o nosso tempo de série de teologia e ciência. Eu gostaria de agradecer muito. O meu desejo é que Deus o abençoe, onde o senhor está, continue lhe usando para o avanço do reino, continue lhe usando para abençoar o povo de Deus com boa teologia, com boa ciência. E todos esses sites que o senhor disse vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Você que está nos assistindo vai poder acessar e eu sugiro que você acesse e conheça mais esse tipo de conteúdo. Professor, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. E eu gostaria de ter outras oportunidades mais no futuro para conversarmos sobre outros assuntos. Será um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Sou eu quem agradeço. E vamos fazer sim. Vamos marcar outras vezes aí. Será um grande prazer estar de volta. Ok. Um forte abraço, professor. Eu que agradeço. Um outro igualmente. Que Deus o abençoe nesse ministério. Amém. Tchau, tchau. Até mais.